Continuando as nossas reflexões sobre a libertação do medo, eu tenho encontrado entre as pessoas que eu atendo, pessoas que têm muito medo de não serem aceitas pelos outros. Por exemplo, atendi uma vez Clotilde, que tinha muito medo de não ser aceita pelas pessoas. Procurei sondar, então, a vida de Clotilde, conversando com ela, e percebi que ela não havia sido aceita por sua mãe. Não por maldade da mãe, mas pelas circunstâncias difíceis em que a mãe concebera a Clotilde. Já tinham 6 filhos, o marido ganhava pouco e realmente não era o momento adequado para que o novo ser viesse ao mundo. Seria mais uma boca para comer. Daí então, a mãe começou a rejeitar aquele ser que estava se formando no seu ventre. Não que tivesse procurado fazer aborto, era uma cristã, mas mesmo assim ela não podia impedir aquele sentimento de rejeição e medo, pensando no que poderia vir no futuro em relação à parte financeira. Rezando então com Clotilde, eu disse a ela que procurasse visualizar o seu nascimento, a mãe entregando-a a Jesus, Jesus acolhendo-a com muito amor nos seus braços. Levei-a também a rezar, perdoando a mãe, por tudo que a mãe sofrera durante o tempo dessa gestação. Situação difícil, situação financeira que não poderiam suprir, problemas com o marido, tudo isso caía sobre a mãe e a pequenina criança que estava sendo formada captava o que estava no meio exterior. Isso a psicologia já mostra que acontece. E a Clotilde captou. E por isso ela sentia-se tão rejeitada. Eu disse a ela que poderiam ter vindo ao mundo milhões de seres. E não ela. E o Senhor quis que justamente ela viesse ao mundo. É porque tinha um plano a ser realizado. Como na carta aos Efésios, que diz que o Senhor nos predestinou a sermos conformes à imagem do seu Filho, e nos criou para a celebração da sua glória. Então, ela já estava nos planos de Deus. Depois, eu li para ela o Salmo 138, que fala da ação de Deus, da destra do Altíssimo, na concepção e na formação de outro ser. Se você quiser aí acompanhar, abra sua Bíblia, no Salmo 138, no versículo 13 e seguintes, para você ver como o Salmo fala da proteção de Deus e da ação de Deus na formação de um novo ser. Salmo 138, versículo 15 e seguintes, 13 e seguintes. Fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de um modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Vede se ando na senda do mal, e conduze-me pelo caminho da eternidade. Além desse salmo, eu falei também com Clotilde sobre o Salmo 8, que fala da grandeza do homem, da grandeza da criação do homem, de toda a criatura humana. Acompanhe você também com sua Bíblia. Salmo 8, versículo 2 e seguintes. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome sobre toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por toda a face da terra. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor, que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Versículo 5. Que é o homem, digo-me então,
para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles? Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos. De glória e honra o coroaste. Destes poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhes submetestes todo o universo. Versículo 10. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome sobre toda a terra. Então, rezando com ela esses salmos, eu ajudei a vê-la, a ver o poder de Deus na sua criação e realmente como o Senhor desejava que ela viesse ao mundo. Disse a ela que verificasse, pensasse em tudo que de bom acontecera na sua vida e como a mão de Deus estava ali presente. Era muito importante que ela perdoasse seus pais. Até fez uma oração de visualização com ela e disse a ela: abrace sua mãe. Seja te vendo criança ou adulta, abrace perdoando-a. E ao mesmo tempo pedindo perdão. Visualize Jesus colocando a mão sobre a cabeça de sua mãe e sua cabeça. Essa oração de harmonização ajuda muito a tirar a mágoa do coração da pessoa e todas as suas consequências. Levei-a também a abraçar seu pai, vivo ou morto. Abraçar o pai perdoando e pedindo perdão. E ao mesmo tempo imaginar Jesus colocando a mão sobre a cabeça do pai e sobre a cabeça dela. E ficar uns instantes assim, sentindo a ternura e o perdão de Jesus envolvendo os dois. Esse perdão é curativo e vai tirando do coração da pessoa toda não aceitação de si mesmo e todo o receio de não ser aceito pelos outros. Geralmente, quando há qualquer problema de não aceitação por parte dos pais, isso marca profundamente a pessoa. E completando, eu me lembro de um caso, estava coordenando um encontro de jovens e veio uma jovem atrasada pedir que a conduzisse a um dos grupos. Então, me procurou uma outra jovem dizendo: essa que chegou agora diz que não se enquadra em grupo algum. Procurei a jovem, comecei a conversar com ela e verifiquei que a mãe não a queria em casa, expulsava os filhos devido aos problemas que tinha com o marido. Então a jovem se sentia profundamente rejeitada. Como é importante que os pais aceitem seus filhos de todo o coração. E agora juntos vamos pedir ao Senhor: dá-nos a graça, Senhor, de nos aceitarmos a nós mesmos. Dá-nos a graça de ter a certeza que Tu nos aceitas como nós somos. Perdoar as pessoas que não nos aceitam, a começar por nossos pais. E não ficarmos com isso bloqueados, tristes, mas felizes porque Tu nos desses a vida, para a Tua glória e Teu louvor. Outro medo que eu percebi, detectei no atendimento às pessoas, é o medo da opinião das outras pessoas. Todos nós nascemos como que com a falta de Adão. Nós temos um certo orgulho, até natural. Nós temos receio de fazer feio diante dos outros, de sermos pessoas falhas. E no livro que escrevi, falando sobre a libertação dos medos, eu focalizei também isso. Como devemos proceder para nos libertar do medo da opinião de outras pessoas? Antes de tudo, é muito importante que nós formemos dentro de nós a consciência, tenhamos a convicção de que diante de Deus nós temos plena aceitação. O Senhor nos aceita não porque somos formidáveis, bonitos, fazemos grandes coisas, mas porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Somos seus filhos muito queridos. Então o Senhor sempre nos aceita como nós somos. O elogio que nós recebemos das pessoas não nos torna maior diante dos olhos de Deus. E os vitupérios, as afrontas, não nos diminuem. Então, um dos métodos para ajudar a pessoa a se libertar do medo da opinião das outras pessoas é que a pessoa tenha a convicção que o Pai a criou por amor e a aceita sempre como a pessoa é. O Senhor não conta as vezes que caímos. O importante é sempre nos levantarmos. Também é natural, se houver qualquer desentendimento, você percebeu que alguém está fazendo uma ideia errada de você, porque não entendeu bem ou interpretou mal sua atitude ou alguma coisa que você falou, procure dialogar com a pessoa.
Você tem todo o direito de se explicar. O que não pode é recalcar dentro de si mesmo esse medo da opinião de outras pessoas. Ajuda muito também você se autovalorizar. É muito importante você se lembrar da criação do homem e da mulher, mesmo que seja na Bíblia descrito de uma maneira simbólica, mas tudo veio das mãos de Deus. E realmente é assim. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Em certo sentido, nós nos assemelhamos aos animais da nossa área biológica, mas nós transcendemos os animais. Nós temos uma mente que pensa, que reflete. E essa mente que pensa e que reflete leva-nos a agir. Pense um pouco na maravilha que é o ser humano. Você, quantas coisas boas você pode fazer com suas mãos? Se nós olharmos o progresso do mundo de hoje, sem ver a maldade, a destruição, vejamos o progresso do mundo de hoje, como as mãos dos seres humanos conseguiram fazer tantas maravilhas, até chegarmos à época que nós estamos do computador. Mas quanta maravilha é feita pelas mãos de uma pessoa. Quando você admira um painel, uma pintura, uma construção, uma obra de arte, ali está as mãos do ser humano, que conseguiu desenhar, que conseguiu arquitetar, que conseguiu elaborar, fazer, realizar um projeto de uma construção. É bom que você pense também nas suas próprias mãos. Desde que você teve consciência de que você é uma pessoa, quantas coisas você fez com suas próprias mãos? Veja, por exemplo, a sua vontade. Você tem um ideal na vida, se não tem, deve ter. E esse ideal na vida faz com que você caminhe sempre na direção da consecução daquele ideal. Seja ser uma pessoa realizada, uma professora, uma assistente social, um médico, enfim, uma profissão você deseja. Diante de Deus, todo trabalho tem um grande valor. Nós nada faríamos se não fosse as mãos daquele que está escondido, trabalhando na máquina. Você vê, estou falando a você através de um meio de comunicação que é a televisão, mas você sabe que por trás há pessoas trabalhando, fixando as câmeras. Quantas pessoas em grupo estão trabalhando para que chegue até você essa imagem? O que poderia fazer se não fosse a colaboração de todas essas pessoas? Então, é muito importante que você se valorize. Por menores que sejam as suas ações aos seus próprios olhos, tem um grande valor diante de Deus. Então, o ser humano transcende o animal. Porque ele, criado à imagem e semelhança de Deus, ele é também um ser espiritual que tende para o Criador. Então, pense nisso. E também procure crescer na maturidade. São Paulo fala que nós devemos ser maduros em Cristo, não sermos como crianças que são levados pelo vento de um lado para o outro, mas sim devemos crescer cada vez mais na maturidade de Cristo. E o que é uma pessoa madura, adulta? Não quer dizer uma pessoa velha, de muitos anos, mas uma pessoa que já não age à base de sentimentalismo, do humor, hoje estou bem, estou numa boa lua, ou então hoje estou mal agora, mas age à base de convicções sólidas. Um adulto é aquele que sabe se aceitar com suas falhas, como também com suas qualidades. E sabe, e lembra-se que se Deus permite às vezes certos fracassos, é para daí tirar um bem maior. Um adulto é aquele que integra no presente o passado, não fica fixado em coisas que já se foram, mas integra tudo no seu presente e também não fica preocupado com o seu futuro. Vive plenamente o seu presente. O adulto é aquele que não se abate com mesquinharias, afrontas, coisas que vêm de outras pessoas, mas sabe relevar. Sabe ver atrás de uma pessoa que ofende traumas, condicionamentos que refletem na atitude da pessoa. Quando a pessoa é harmonizada interiormente, seja com Deus, consigo mesmo, com o próximo, as suas atitudes, as suas ações também são harmoniosas. Essa pessoa não projeta no outro toda a raiva, todo o mal-estar, toda a tristeza ou angústia que tem no seu coração. O adulto é aquele que sabe acolher as pessoas. É aquele que caminha passo a passo e que sabe contar com os desafios. Não tem medo dos desafios. Sabe que ele foi criado porque tem uma obra a realizar nesse mundo.
Então, age com responsabilidade. Seja um estudante, seja uma mãe de família, seja um pai de família, seja qual for o estado em que esteja. Age com responsabilidade. Vamos então pedir ao Senhor essa graça de que você possa descobrir os seus valores e caminhar cada vez mais na maturidade psicológica, que é a maturidade cristã, para que você sempre se valorize e não se abata com o que pensam ou o que dizem de você. Senhor Jesus, nós te pedimos, dá-nos a graça, a cada um de nós, de reconhecermos que somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança do Pai, que nós temos dons e qualidades, que estamos no mundo por vontade do Pai e que temos uma obra a realizar, que temos dons e qualidades para podermos realizar essa obra. Dá-nos, Senhor, a sabedoria para conhecermos qual é a vontade do Pai, qual é o plano do Pai a nosso respeito. Dá-nos a graça de não nos abater com o que pensam ou com o que dizem de nós, mas que a nossa preocupação seja em fazer a melhor coisa da melhor maneira possível para a glória de Deus e também para sermos felizes. Em que as pessoas têm muito medo de ser demitidas dos seus empregos. Até certo ponto, há razão para isso. Nós estamos numa época financeira muito difícil. As empresas estão enxugando o número dos seus funcionários, até substituindo-os por robô. Então, é natural até que a pessoa tenha esse medo, mas ela não pode viver dominada pelo medo. Se ela percebe que existe isso na sua empresa, seria bom dialogar com o seu chefe, falar sobre a sua situação, como pai ou mãe de família, mostrar que a situação seria difícil se fosse demitido. Se realmente a firma vai enxugar, é bom que mande currículos para outros lugares, de modo que fique mais ou menos tranquilo. Tendo feito a sua parte, você deve lançar mão da confiança em Deus, para você vencer esse medo, não ficar dominado por esse medo. Por exemplo, os Salmos falam muito dessa confiança que devemos ter em Deus. Veja, por exemplo, o Salmo 61. Salmo 61. Reze comigo esse salmo e veja como desperta a confiança em Deus. Só em Deus repousa minha alma. Só dele me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e minha salvação. Minha fortaleza, jamais vacilarei. Até quando juntos atacareis o próximo para derrubá-lo? Como a uma parede já inclinada, como a um muro que se fendeu? Sim, do meu excelso lugar, pretendem derrubar-me. Eles se comprazem na mentira. Enquanto me bendizem com os lábios, amaldiçoam-me no coração. Só em Deus repousa minha alma. É dele que vem o que eu espero. Ao Senhor pertence a bondade, pois vós dais a cada um segundo as suas obras. Há outros salmos assim também, que despertam em nós a confiança de Deus. Mas é bom também ler as promessas de Deus. O Senhor faz promessas desde o Antigo Testamento. E quando você lê algo do Antigo Testamento, você se coloca no lugar da palavra que está ali. Por exemplo, Jacó, coloque o seu nome. Veja Isaías 43. Isaías 43. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, coloque o seu nome, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. E os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. E a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Também o Isaías 44 renova essas promessas. Isaías 44. Lemos apenas um trechinho, mas tudo ele desperta a fé e a confiança em Deus. Agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou, que te formou desde o seio materno
e te socorreu. Nada temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o solo secoso, farei correr sobre a água árida. E veja também outra promessa em Isaías 49. Vale a pena ler Isaías 49. Acompanhe então comigo, Isaías 49, versículo 14. Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos. Tenho sempre sob os olhos tuas muralhas. Veja só como essa passagem do Antigo Testamento de Isaías desperta confiança em Deus, por mais difícil que seja a situação. Depois, tomando Mateus, nós vemos aqui Jesus exortando-nos a ter muita confiança na oração, muita confiança. Lembre-se, quando o Senhor atendia as preces que as pessoas faziam, os pedidos que as pessoas faziam, ele sempre exigia a fé e a confiança. Tens fé? Então seja feito conforme tu crês. Quando ele exaltou a cananeia e disse, ó mulher, grande a tua fé, porque ela pediu com muita confiança a graça que ela queria alcançar do Senhor, a cura, a libertação de sua filha. Então veja o que o Senhor diz em Mateus, Novo Testamento, capítulo 7, versículos 7 e seguintes. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e seguintes. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, saber dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então é uma promessa do Senhor. Por pior que seja a situação, devemos pedir com muita fé a graça que nós estamos alcançando. E dizer ao Senhor, Senhor, tu sabes, eu necessito desse emprego. Tu vês a minha situação, tu vês a minha família, tu vês que eu sou arrimo de família. E bater à porta do Senhor com muita confiança. Como diz Jesus, que o juiz iníquo atendeu aquela viúva, para se libertar dela, imagine o Pai do céu que tanto nos ama, como Ele há de nos atender. Então, diga com muita confiança ao Senhor todos os dias. Toma conta, Senhor, do meu emprego, toma conta da minha família. Eu confio em Ti, creio em Ti. A fé tem um grande poder. E nós podemos terminar essa nossa reflexão usando as palavras de São Paulo, no capítulo 4, versículo 14 e seguintes. Capítulo 4, Hebreus 4, 14 e seguintes. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Amém. Assim seja.